you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. Graça e paz, Deus abençoe. Estamos aqui para nós gravar e dar mais uma aula da nossa cosmovisão cristã, né? Ainda estamos na Idade Média, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a escolástica, né? O período da escolástica na Idade Média. E parece ser um exagero da minha parte falar isso que eu vou falar agora para os irmãos. Parece um exagero, mas eu acredito que não é um exagero. O período da escolástica e da patrística, que são os dois períodos mais importantes, mais significantes, e não houve nenhum outro movimento filosófico, né, cultural, que atingiu o nível que esses períodos, que esses movimentos atingiram na história da humanidade. Praticamente esses movimentos, que são os mais importantes dentro do âmbito cultural, né, do pensamento humano, né, não houve anteriormente, né, não houve nem até nos nossos dias de hoje um movimento que se compara a esse movimento que é a escolástica, né, e a patrística, a qual nós já falamos. E porque aqui está a plataforma, a base, né, o fundamento de tudo que se tem hoje, principalmente no mundo ocidental. Em termos de cultura, em termos de universidade, em termos de educação, em termos de pensamento, de filosofia, tudo que se tem hoje tem que dar graças a Deus por esses movimentos aqui. Por tudo que foi produzido, por tudo que foi estabelecido durante esse período aqui. Falamos de muitos outros movimentos, mas esse aqui na área da educação e da cultura, do saber, né, do mundo, tudo que foi produzido em termos de universidade, de inteligência, de tecnologia, de didática, tudo que foi produzido foi graças a esse movimento. O mundo não seria o mesmo. Eu falei no início que talvez eu esteja aqui exagerando, e eu não estou exagerando o que eu estou dizendo, né? Não estou mesmo. Esse período ele foi o mais importante da história da humanidade. Deus, na sua soberania divina, né, foi Ele que estabeleceu esses marcos na humanidade. Se Ele quisesse que nós atingíssemos hoje o conhecimento que temos, a forma que nós vemos o mundo, a forma que nos relacionamos com as várias culturas que temos hoje, isso foi tudo conforme a vontade divina. Nós acreditamos na soberania total de Deus sobre todas as coisas. E eu acredito que Deus separou esses momentos, esses períodos, esses espaços de tempo, essa produção literária que houve nesses períodos aqui, para que o mundo se desenhasse da forma que se desenhou nos dias de hoje, que nós não podemos falar muito sobre o futuro. O futuro só podemos falar aquilo que Deus deixou dito. Fora isso aí, nós não conseguimos produzir nada. Então esse foi assim um momento divino da humanidade, para que a humanidade estabelecesse as suas culturas, né, o seu modo de pensar, né, graças a esses movimentos, né. Nós já falamos um pouco sobre a patrística, né, sobre os pais da igreja,
E a escolástica agora ela vai encerrar praticamente a Idade Média, e aí ela já vai entrar nesse período, e logo depois da escolástica já vai entrar o período da filosofia moderna. Aí já é um outro âmbito. Aí a filosofia moderna praticamente vai descartar, né, como eu falei já em umas outras aulas anteriores, o iluminismo vai conceituar a Idade Média como um período das trevas, e na verdade trevas não tem nada, pelo contrário, é o período da luz, deveria ser chamado período da luz, né? Porque foi aonde o ser humano conseguiu produzir o máximo que pôde produzir de cultura, de intelecto, de organização, de gramática, de civilização, né? A partir dali o mundo começou a ser canalizado para se tornar uma civilização, porque ao contrário de muitos, né, o mundo nunca foi civilizado. Depois da queda do homem no paraíso, o homem tem uma dificuldade tremenda de se tornar um ser humano civilizado, se ele não encontrar uma lei transcendente, algo transcendente a ele, e que ele possa se apegar a isso. No nosso caso, se apegar a Deus, que é um ser superior, supremo. Se ele não se apegar a Deus e as suas leis e a sua conduta moral, a sua santidade, o homem iria de mal a pior e talvez nós não existiríamos mais aqui nesse mundo. Então, graças a Deus por tudo que nós temos hoje na história da igreja, que foi produzido, porque isso tudo foi uma intervenção divina ao nosso favor. Amém? Então, a nós, os cristãos, nós pensamos assim. E é assim que nós temos que se comportar quando a gente se depara com essa história que nós estamos aqui. Então a escolástica, irmãos, ela foi um dos movimentos mais importantes. E ela teve como base a patrística. Tá? Nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. Considerando o método de pensamento dominante aplicado nas universidades entre entre o ano 1100 e o ano 1500 da era cristã, a escolástica, né, teve origem na chamada escola monástica cristã. Nós falamos isso nas outras aulas, né? E veio com o objetivo de unir a filosofia racional à fé cristã. Então esse movimento aqui já vai começar a discutir sobre a razão e a fé, porque até então a fé era... O ser humano tinha esses conflitos, porque ele era um ser humano, mas a fé operava em tudo. Então era praticamente a fé, era o topo da pirâmide, né? E tem que ser de fato, né? Ainda continua sendo. E todas as outras esferas das instituições humanas têm que se submeter à fé, a Deus. Então, quando a Idade Média entra na Alta Idade Média, nós falamos nas outras aulas, então vai entrar agora um período de fato teocrático, onde Deus é tudo e em todos, né? Houve erros, a gente sabe disso, né? Mas o princípio desse pensamento ele está correto, ele está certo. Porque as instituições, o mundo, o mandato cultural em todas as suas esferas da sociedade, elas têm que estarem subordinadas à fé, a Deus. Isso é o correto, né? Então a patrística já deixou isso fundamentado, né? Estabeleceu dogmas da igreja, estabeleceu os concílios, né? Para que mais adiante isso não se perdesse, né? Que se tornasse os marcos que mantivessem essas estruturas, esses fundamentos da fé firmes e não fossem desviados. Então todo esse princípio ele estava correto, extremamente correto. Então eles produziram muito isso, pensaram teologia muito, pensaram a forma de observar o comportamento do mundo, equipararam com o pensamento da fé cristã, a verdadeira fé do Evangelho, e submeteram isso tudo a ela. E a partir daqui nós vamos construir as civilizações, submetendo todas as instituições e as esferas do mundo ao mundo teocrático de Deus. Então, houve muitos erros, né? Então, mas eles pensavam que eles estavam fazendo certo porque eles queriam submeter tudo isso. Não é fácil manter essa harmonia. Às vezes dentro de uma congregação, numa igreja é fácil. Agora pegar uma nação e várias nações e trazer essa cultura do reino para essas nações, para essas dimensões,
já é algo mais desafiador ainda. E eu vou te dizer, a igreja patrística já teria conseguido um papel muito importante nisso, estabeleceu isso muito bem, tanto que a igreja praticamente se casou com o Estado, né? Houve ali a cristandade, né? Que nós falamos. O problema é que às vezes há corrupções, né? Por não estabelecer os papéis das esferas bem definidos, né? Qual é a função da igreja, qual é a função do Estado. Se isso não for bem estabelecido, né? Aí vai acabar acontecendo muitos erros, muitas corrupções, muitos desvios, apostasia, e acaba acontecendo isso. Então, a única forma de voltar e fazer as coisas certas é voltar a uma vida piedosa. É voltar a Deus. Então, esse sempre foi o desafio do ser humano. Então, irmãos, praticamente a escolástica é isso, né? É bom salientar que inicialmente os ensinamentos da escolástica foram difundidos por meio dos próprios locais religiosos. Então, começou ali nos locais religiosos, na igreja ou nos monastérios, né? Como nós falamos. Como foi no caso dos monastérios, e só depois então chegaram as instituições de ensino superior, tá? Então tinha as escolas, nós falamos na Alta Idade Média, começou a surgir as escolas, e depois do século 7, 8 já começa a desenvolver mais os métodos de ensino, até chegar ao século 9 aqui, praticamente a escolástica começa no século 9, onde começa a surgir as universidades, tá? As universidades já é um ensino muito mais avançado, né? E aí nós vamos falar um pouco sobre isso um pouquinho mais adiante. A escolástica foi desenvolvida a partir do século V, tá? Há um pouco uma controvérsia, uns dizem que é 7 e 5, mas aonde de fato assim ela se desenhou foi no século 9, mas começou no século V porque o ensino começou a ser estabelecido, né? Período no qual existia uma grande necessidade do aprofundamento da chamada cultura espiritual. Olha só a preocupação desse povo, né? A cultura primeiro tinha que ser espiritual. Então essa é a preocupação. Contudo, o objetivo não era tão somente se aprofundar, mas sim realizar uma abordagem mais filosófica e racional dos princípios do cristianismo. Então houve uma necessidade. Então, o legado, irmãos, que a patrística deixou foi um legado teológico, cristológico, eclesiológico, sempre no campo espiritual. Então, a patrística teve um papel fundamental porque ela deixou essa base muito bem estabelecida, né? O resto, então, claro que houve ali a chamada dicotomia, né? A visão dicotômica do mundo, que foi uma visão que um pouco distorceu essa visão dicotômica. Significa que isso aqui eles começaram a separar, né? Isso aqui é santo, isso aqui é profano, isso é uma visão dicotômica, e eles começaram a separar. Então tem muitas esferas que eles consideraram que aquilo era profano e não deveria ser. Eles deveriam pegar aquelas esferas, trazer para o âmbito espiritual e redimi-las, né? Depois, mais adiante, talvez nós vamos falar sobre isso, porque quem começou a pensar isso já foram os pós-reformadores, né, do século XVI, XVII, principalmente ali os holandeses, né, que eles vão começar a pegar esses erros que cometeram. E por que eles cometeram aqueles erros? Por que fizeram essa divisão dicotômica de mundo, né? Se eles pegassem aquelas esferas ali e trouxesse para o âmbito espiritual e redimisse aquilo, eles teriam muito mais cumprido um papel muito mais fundamental, né? O mandato cultural. Não deixaria escapar nenhuma das esferas, instituições, e teriam redimido todos. Tanto que isso aí vai dar um problema aqui, quase no final da Idade Média vai dar um problema onde vai entrar o iluminismo por causa disso aqui. Irmãos, caracterizada com uma tentativa de racionalizar aquilo em que os cristãos acreditavam, pode-se citar um resultado da escolástica, os chamados dogmas católicos universais. Estamos falando da Igreja de Roma. Os católicos, a Igreja universal como toda, né? Então agora aqui eles começam a estabelecer muito mais dogmas na Igreja, né? Dogmas. O que é dogma? É fundamentar algo e a partir de que fundamentar isso aqui, não remover mais isso aqui. Isso aqui vai ter que ficar, não pode mexer mais. Então, isso praticamente é o dogma. São fundamentos que, se passar anos,
muitos anos pela frente eles não podem ser mais removidos. Forem removidos, ele perde a finalidade, ele deixa de ser, esses acreditados, deixa de ser essa natureza que ele tinha. Pode ser qualquer outra coisa, menos essa natureza, porque foi adulterado. Então dogma praticamente é isso. Um dogma pode ser descrito como uma verdade absoluta e, portanto, definida, imutável, né? Inquestionável e, é claro, infalível. Então, logo, sobre os dogmas não existem dúvidas nenhuma sequer, então não se pode mais questionar. Claro que se os dogmas não for totalmente bíblico, vai dar problema, isso vai acontecer, e aconteceu muito depois com a formação da Igreja Católica a partir do século XI, né? A Igreja Católica definiu a sua instituição como sendo romana, apostólica romana, e aí eles vão levar isso aqui muito a sério, vão criar muito dogmas, só que muito fora do contexto bíblico. Então eles vão se desviar muito disso aí, eles vão criar ali as infabilidades papais, né? Os dogmas da Igreja Católica. E aí depois, mais adiante, lá eles vão querer mudar aquilo ali, não pode, porque não pode mais remover aquilo. Então eles vão ter um problema muito sério na igreja, como estão tendo hoje. Então, por isso que a reforma, quando vem, né, nós reformadores, como vemos, a gente procura buscar o máximo de ser bíblico, transformar um fundamento, um dogma, uma doutrina, máximo sendo bíblico, e menos de nós, porque daí nós sabemos que lá na frente nós não teremos problema com isso aqui. Porque daqui a pouco a gente cria uma coisa, né? Cria um sistema de crença em cima disso aqui, passam gerações, e aí a gente não consegue remover, porque acha que aquilo ali é o fundamento da nossa fé, e não podemos mais remover. Então, se for o máximo de bíblico que for isso aqui, nós não vamos ter problema em relação a isso aqui. No momento que o homem começa a criar, ele começa a ter problemas muito sérios em relação a isso. Então, basicamente é isso. Na época da escolástica, os dogmas católicos universais tinham por objetivo incutir na mentalidade dos cristãos muitos ideais, incluindo a revelação por meio divino. Então, esse era o primeiro fator. Então, sempre a preocupação, irmãos, do período da patrística e da escolástica, sempre foi o quê? A revelação divina. Extrair de tudo isso aqui, a forma de pensar, a forma de ser cultura, a forma de ser nação, a forma de ser igreja, o máximo da revelação divina. Queira ou não queira, irmãos, eles tinham sim essa preocupação. A criação a partir do nada e, por fim, a providência também divina. É de suma importância dizer que a escolástica buscava harmonia entre ideias provenientes de Platão, o pensamento cristão, que tinha como seu principal baluarte Tomás de Aquino. Então, o principal homem da escolástica é o Tomás de Aquino, né? Ele que vai pegar esses filósofos gregos e vai pegar o método deles e vai submeter à fé, tá? E a filosofia platônica também. Então, são os dois filósofos gregos aí que vão ter essa proeminência, tanto da patrística, né? E houve lá, claro, houve uns pais da igreja na patrística que eram contra, mas teve os a favores, principalmente Agostinho de Hipona, né, que é o pai dos pais da patrística, que pegou a filosofia grega e submeteu à fé. Então agora Tomás de Aquino aqui vai fazer a mesma coisa. Vai pegar, né, essa filosofia platônica e aristotélica, né, e vai trazer para cá e vão começar a pensar sobre isso e vão submeter a fé para ajudar a racionalizar a fé, pensar um pouco mais sobre a fé. Como era de se esperar, teologia e filosofia caminhavam de mãos dadas e muitas vezes sofreram influências mútuas. Tá? Então aquela velha guerra que existe hoje. Pode a ciência e a fé andar juntos? Então pode ver, quando o iluminismo chegar mais na frente, eles vão usar esse carro-chefe para eles e vão dizer que não tem como. Para começar a haver uma separação, né? A separação da igreja do Estado, e para eles começar, o iluminismo vai fazer isso aí, o renascentismo também, né? Então, o que vai acontecer? Eles vão tirar Deus, né? Vão tirar toda essa teocracia que a Idade Média estabeleceu, o iluminismo vai tirar tudo isso aqui, vai haver uma separação, só que uma separação total. Vai deixar praticamente Deus departamentalizado. Eles não vão conseguir destruir Deus, mas vão conseguir com que Deus se torne, a igreja, Deus, a fé, a espiritualidade, vão conseguir com que se torne um
departamento do mundo. E não mais aquele que é o centro de tudo. Mas eles vão departamentalizar Deus e vão fazer isso perfeitamente bem, que até os dias de hoje a igreja sofre por causa desse movimento. Então eu vou dizer, irmão, se não fosse a patrística e a escolástica, talvez hoje a igreja estivesse perdida, né? E só não está perdida porque o dono da igreja é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Porque as portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja. Amém? Então a grande questão da escolástica, a fé e a razão podem coexistir. Aí agora a escolástica, o ápice do pensamento da escolástica é esse aqui, tá? Eles vão pensar sobre isso aqui, ó. A fé e a razão podem coexistir. Eles vão começar a pensar sobre isso. Então a escolástica ela é baseada em cima desse conceito aqui, vai nascer todo o conhecimento, né? As áreas do conhecimento vão se submeter a estas questões da fé. Se for possível, como isso acontece? Amém? Então praticamente é isso, meus amados irmãos, né? Enquanto a patrística encontra-se no período de transição da Antiguidade para a Idade Média, ele faz aquela transição, né? A patrística sai da Idade Antiga, vocês lembram? Queda do Império Romano, entra a Idade Média, é uma transição. Com uma profunda valorização de Platão, a formação dos apologistas necessários para formar novos cristãos e a retomada das teses aristotélicas, né? As questões ali dos filósofos gregos, né? Por meio das condutas de Boécio, as traduções moras, a escolástica é caracterizada a maior valorização da filosofia aristotélica e do conhecimento científico defendido por Aristóteles na Antiguidade. Os responsáveis por esse resgate são os monges Alberto Magno e Tomás de Aquino, e segundo Tomás de Aquino era necessário crer para poder entender e entender para crer. Essa era a frase de Tomás de Aquino. Então, crer para poder entender, mas também entender, que é aí entra a questão do raciocínio humano, tá? Para poder crer a fé. Então Tomás de Aquino percebeu não somente a fé, mas vamos usar o que... Porque essas coisas que estão no mundo, a filosofia grega, também é divina. Então todo aquele método que a filosofia grega, os Aristóteles, Platão desenvolveram como forma de pensar, para esquadrinhar os pensamentos, eles pensaram, vamos usar isso aqui para ajudar a raciocinar e entender a nossa fé. Olha só, irmãos, que coisa linda isso aqui. Nós não vamos pegar a filosofia e vamos transformar ela como uma coisa principal. Não, nós vamos pegar ela, porque Deus é soberano sobre tudo. Ninguém criou nada, Deus criou tudo. Então tudo que está aqui é dele. Isso aqui é patrimônio divino, é capital divino. Isso aqui o diabo não é dono de nada, irmãos. O diabo não é dono de nada. Deus é dono de tudo. Deus é dono até do inferno. Amém, irmãos? Então ele é soberano sobre tudo. Então se nós quisermos pegar esses elementos e submeter a nossa fé, nós temos autoridades para isso. Tomás de Aquino entendeu isso. Vamos sim pegar o clássico, resgatar esse clássico do pensamento filosófico grego e vamos trazer para nós, vamos embutir e vamos fazer que isso aqui nos ajude a pensar a como nós vamos entender a nossa fé. Vamos ter a fé, olha só a frase que ele diz. Vamos crer para entender, vamos ter a fé para entender o mundo geral, estamos resolvidos, somos seres espirituais. Agora também vamos usar o que está no mundo, porque isso aqui é tudo de Deus, e vamos submeter a fé para nós entender melhor a fé, porque a fé é algo assim, irmãos, fantástico, é algo tremendo, é grandioso. É um mar assim que você mergulha e não tem fim. Então a escolástica praticamente trabalhou em cima disso. Algum tempo depois passou-se a chamar o escolástico o professor e o mestre de teologia ou filosofia que se dedicava ao ensino nas escolas. Então por isso que o período escolástico chamou isso. Porque o mestre que dava as aulas agora era chamado de escolástico, né? Então por isso que esse período chamou isso. Passaram a ensinar também nas universidades. Aqui começa a surgir as universidades. Amém, irmãos? Oh, coisa linda isso aqui, né? São Tomás de Aquino dividiu o conhecimento humano em dois conhecimentos sobrenatural. Seria aquele ensinado pela fé, como a aceitação da trindade divina. Lembrar aqui que Tomás de Aquino batia muito nessa teologia da trindade, tá? Lá os pais da igreja, lá, né?
praticamente lá o Tertuliano bateu muito em cima disso, que praticamente que foi o que começou a desenvolver a tese, né, o conhecimento da Trindade. Tanto o vocábulo, né, a palavra Trindade surge de Tertuliano lá no século II. E depois Agostinho de Hipona também pega a Trindade e até escreve um livro sobre isso, né, a Santíssima Trindade. É um livro que, para quem são professores acadêmicos aí de teologia, são livros obrigatórios para se ler, né, os livros de Agostinho ali e dos pais da igreja. E aí aqui não é diferente com Tomás de Aquino. Tomás de Aquino estudou muito a Trindade e submeteu todo esse ensino a essa Santíssima Trindade. Então, ou seja, Deus como Pai, Filho e Espírito Santo, e já o conhecimento natural, que é a segunda parte dele, né? Então ele separou a parte espiritual e a parte natural, que viria à luz da razão, como os teoremas, né, matemáticos. Então ele começa assim a racionalizar para ajudar a entender a fé. Amém? Então a filosofia escolástica foi um período de intensa produção, tá, filosófica. Eu até não sei se eu coloquei aqui de um teórico brasileiro aqui, vamos ver se eu acho para os irmãos. Eu gostaria de usar muito essa frase dele, que teve muitos filósofos contemporâneos aqui, ó. Aqui, ó. Tem um filósofo aqui, o Mário Ferreira dos Santos, que recebeu uma grande influência do escolasticismo aqui no Brasil, tá? Eu achei um pouco o estudo dele aqui, ó. E ele fala exatamente assim, ó, como foi muito importante a escolástica para o mundo até nos dias de hoje. Ele diz assim, ó: a escolástica representa um período de máxima importância da filosofia. Mas o que tornou imensamente válida, de uma importância ímpar, foi a realização da mais extraordinária análise que se conheceu na história do pensamento humano. Olha só. A análise levada em extensão e intensidade permitiu que surgissem novos veios para filosofar. Veios que ainda não foram devidamente explorados. Veja bem, as portas que a escolástica abriu para se filosofar, para sobre pensar o mundo, abriu um monte de portas que até hoje tem portas que ainda não foram exploradas. Tem muita coisa a se pensar. Veja bem, é aquilo que eu falei, né? Esse conhecimento divino, irmãos, né? Quando você busca ele e submete a fé, você vai ver que esse mar aí é o mar que Ezequiel profetizou lá no profeta Ezequiel, né? Que tinha águas lá que não poderiam, a gente nadava e não tinha onde chegar, não tinha fim. Então isso aí é o universo divino. Essa é a dimensão de Deus. Essa é a soberania, uma coisa que para nós, seres humanos, isso é incalculável e não tem fim. Difícil de se medir. Amém, irmãos? Então foi assim uma intensa produção filosófica. Isso aí já é praticamente quase unânime entre os filósofos e os teóricos seculares, tanto, claro, os teólogos, né, todos vão ser unânimes quanto a isso. Mas até os teóricos seculares, eles entendem que a escolástica foi assim uma coisa das mais importantes do mundo hoje. Senão eles não tinham as universidades e o conhecimento que tem graças a esse período aqui. De valorização, né, do conhecimento científico, da junção entre a fé e a razão. Tomás de Aquino, o principal filósofo escolástico, ficou conhecido por lutar contra heresias. Olha só, isso que eu acho interessante, irmãos, tá? Porque o verdadeiro teólogo, né, o verdadeiro cristão que busca bastante conhecimento, ele vai ter uma característica sempre. Ele vai se tornar um apologeta. Amém? Isso aqui é bom a gente analisar, porque se a gente olhar pessoas que têm bastante conhecimento, então, se ele realmente é um bom cristão, e ele começa a olhar o mundo, tem um conhecimento muito vasto, né, conhecimento da escritura, de mundo, mas se ele não tiver essa característica aqui, ó, pode ver lá na patrística, todos os pais da igreja tinham essa característica. Eles desenvolveram muito conhecimento, eram muito piedosos, né? Mas eles tinham uma característica, eles eram todos apologetas. Eles defendiam a fé. Então Tomás de Aquino aqui, ele tinha essa característica, acentuou muito em Tomás isso aqui. De lutar contra as heresias, o pecado e a contrariedade aos dogmas da igreja. Olha só. Aqueles dogmas que já não eram fundamentados na Bíblia, né? Por meio do conhecimento intelectual e das ciências. Então, Tomás de Aquino, ele teve essa preocupação, né,
de subordinar tudo isso à soberania divina e à fé. Aí está correto. Por isso que a escolástica ela foi muito bem produzida, porque ela tinha critérios. Tomás de Aquino é um dos pensadores que retomaram fortemente a obra de Aristóteles, né? Então, ele teve uma influência muito grande de Aristóteles, né? Tendo feito uma fusão de ideias do grego sistemático, né? Porque ele a organizar o pensamento de forma sistemática, então ele usou isso aí, com as suas próprias ideias, o fato que permitiu que o pensamento do monge dominiciano escolástico fosse chamado de tomista aristotélico. Amém, irmãos? Alberto Magno, um dos professores de Aquino, foi professor de Aquino, durante a sua longa jornada de pesquisador, professor, estudante de filosofia e teologia, era um curioso e nato incentivador da ciência. Então, praticamente aqui, irmãos, a ciência não é algo do iluminismo. Amém? Quero aqui fazer essa ressalva. Muitos teóricos hoje modernos dizem a ciência passou a ser desenvolvida a partir do iluminismo e do renascentismo. Mentira. A Idade Média, como eu já falei nas outras aulas, né, sobre as invenções, a Idade Média já tinha deixado essa plataforma pronta para a evolução tecnológica e do conhecimento. Então, esses pais da fé já começaram a produzir muito, já deixaram praticamente o terreno pronto para produzir a tecnologia que nós temos hoje. Amém? Tanto que tem as escolas que nós falamos na outra aula, que essas escolas da escolástica deixou, né? Que estudaram, que era o trivium e o quadrivium, né? Que são as artes liberais. Isso aqui foi bem estabelecido na escolástica, né? Isso aqui foi a base de toda a universidade que existe até hoje. Isso aqui foi a base de todo o ensino, tá? Em conjunto com o sacerdócio e a interpretação bíblica. Então a teologia sempre no centro dessas artes liberais. Amém, irmãos? Tanto que eu estava conversando com o Alexandre Pinalha, que é o nosso amigo, o teólogo ali da igreja. E o Pinalha, ele sempre fala o seguinte, né? Que as universidades, sempre quando elas primeiras surgiram, o prédio da teologia ela estava sempre no centro da universidade. Vocês vão ver as universidades aqui de Harvard, né? E a de Oxford ali, que são principalmente de Harvard aqui nos Estados Unidos. O prédio antigo da teologia ela está no centro e os outros cursos estão em volta dela. Então é um símbolo como se a fé é primeiro e os outros cursos, as artes liberais, estão subordinadas à teologia, né? O sacerdócio e a interpretação bíblica. Interessante isso. Isso aí já é uma herança da Idade Média, da escolástica. Fatores marcantes para compreender o período escolástico. Bem, nós falamos, né, o trivium consistia na gramática, retórica e lógica. Tá? Esse é o trivium. E o quadrivium consistia na aritmética, geometria e astronomia e na música. Tá? Todas essas áreas chamadas artes liberais compunham um conjunto de conhecimentos básicos que todos os sacerdotes deveriam estudar. Todos os sacerdotes já deveriam estudar isso aqui. Tá? Além dos estudos de outras ciências empreendidos por alguns pensadores. Tem muita coisa a falar, irmãos, mas queria deixar um pouco aqui essa reflexão, esse estudo, né, sobre a escolástica. E a escolástica aqui, eu volto a dizer, sem exagero nenhum, foi o período de educação mais importante, né, da história da igreja. O que a escolástica fez? Ela pegou o pensamento dos pais da igreja, porque outra característica, irmãos, da escolástica foi o seguinte: ela não produziu nada novo. Ela pegou tudo que os pais da igreja deixaram estabelecido, produziram em cima daquilo, pegaram toda a filosofia clássica grega, submeteram e formaram a escolástica. Isso que é interessante. Bem? Então, irmãos, quero deixar aqui esse estudo, agradecer aqui a oportunidade em nome de Jesus, e que Deus abençoe a todos vocês. Amém? Que vocês continuem buscando a Deus e que o Espírito de Deus, né, ele venha usar a mente de vocês, que vocês venham ser despertados, né, para a piedade divina, para a vocação, para a fé, né, para as boas obras, e que vocês
venham sendo iluminados a cada dia pela sua revelação, em nome de Jesus. E hoje eu quero orar com os irmãos, amém? Oramos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem nos dado e nos permitido até agora. Todos esses ensinos, agradecer pelos irmãos que acompanharam estão acompanhando esse ensino, e que a graça, a bondade do Senhor venha crescer e florescer na vida de cada alma desses irmãos. Que eles venham crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Deus eterno, abençoe essas famílias. Guarde-os, livre-os de toda praga. Em nome de Jesus. Cure os enfermos, ó Deus. Cure os enfermos. Cure os caídos. Os que estão fracos e desanimados na fé. Os levante, o Senhor, em nome de Jesus. Porque a fé no Senhor é a coisa mais importante para a alma de um ser humano. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, agradecemos aqui a oportunidade em nome de Jesus e até a próxima aula. Amém. You didn't want heaven without us. So Jesus, you